O que é a medida provisória? Anota aí. É uma espécie normativa com força de lei. É uma espécie normativa com força de lei. É uma espécie normativa com força de lei, editada pelo presidente da República, editada pelo presidente da República, editada pelo presidente da República, em caso de relevância e urgência. Em caso de relevância e urgência. Editada pelo presidente da República, em caso de relevância e urgência. Em caso, então, de relevância e urgência. Tá? Então, quem edita uma medida provisória é o presidente da República. Em que situação? Relevância e urgência. Beleza? Aí eu pergunto, ele edita, já manda para o Diário Oficial e publica. Então, ele edita, entra em vigor quando? Se é relevante e urgente, publicou, já está o quê? Valendo. Você vai ter que obedecer aquela medida provisória que o presidente da República editou. Olha o poder que o presidente tem de fazer uma lei que imediatamente ela já tem o quê? Força de lei, tá? Só que ela tem que ser convertida em lei. E por isso, o presidente tem que submeter essa medida provisória a quem? Ao Congresso Nacional. Então, continua nessa mesma observação. Você colocou assim, ó, é uma espécie normativa com força de lei, editada pelo presidente da República em caso de relevância e urgência. Em caso de relevância e urgência. Devendo submetê-la ao Congresso Nacional, devendo submetê-la ao Congresso Nacional, devendo submetê-la ao Congresso Nacional, devendo então submetê-la ao Congresso Nacional, devendo submetê-la ao Congresso Nacional. Que prazo? Qual prazo o presidente tem para submeter à apreciação do Congresso Nacional a medida provisória aprovada aqui? Muito bem, é imediatamente, meu querido. O prazo aqui é de imediatamente. Imediatamente. Devendo submetê-la ao Congresso Nacional, continua aí, imediatamente. Devendo submetê-la ao Congresso Nacional, imediatamente. Beleza aqui? Deixa eu fazer uma pergunta. É uma lei que já foi publicada, já está valendo. Ela foi submetida imediatamente, então uma cópia foi para o Diário Oficial, outra cópia já foi para o Congresso Nacional, tá? Ela foi feita pelo presidente e quem tem que converter essa medida provisória em lei é o Congresso Nacional, beleza aqui? Agora deixa eu fazer a pergunta aqui, quem no Congresso Nacional vai receber essa medida provisória? Quem no Congresso Nacional vai receber essa medida provisória? Vamos lá, me ajuda. Muito bem, meu querido. Vamos colocar as alternativas aqui para você que não conseguiu ainda responder. Vamos lá. Letra A, quem recebe? É o presidente do Senado, pois ele é o presidente do Congresso. Letra B, é o presidente da Câmara. Letra C, uma comissão mista criada para esse fim. Letra D, a mesa do Congresso Nacional. Vamos lá, me ajuda. Muito bem, uma comissão criada para esse fim. E essa comissão é uma comissão mista, composta por deputados e senadores. Essa comissão vai fazer um relatório emitindo parecer sobre os requisitos da medida provisória, dentre eles o quê? Relevância e urgência. Já anote então no seu caderninho. No Congresso Nacional, cabe a uma comissão mista. No Congresso Nacional, cabe a uma comissão mista receber o projeto, perdão, deixa eu melhorar aqui, receber a medida provisória, tá? Receber a medida provisória, cabe a uma comissão mista, receber a medida provisória e emitir parecer sobre os seus requisitos, dentre eles, relevância e urgência. Sobre os seus requisitos, dentre eles, relevância e urgência. Emitir parecer sobre os seus requisitos, dentre eles, relevância e urgência. Ponto. Pergunta, quem decide sobre os requisitos da relevância e urgência? É o Congresso Nacional. Mas essa comissão vai emitir o quê? Um parecer, tá? Então ela emite um parecer e o Congresso Nacional faz o quê? Decide se essa medida provisória será ou não mantida, tá? Então, a decisão cabe ao Congresso Nacional. Ficou claro aqui? E não à comissão. A comissão só vai emitir um parecer. Aí eu pergunto, pessoal, quem decide mesmo? O Congresso Nacional. Mas eu pergunto, é possível que o Poder Judiciário
aprecie os requisitos da relevância e urgência. É possível que o Poder Judiciário aprecie os requisitos da relevância e urgência? Requisitos, então, da relevância e urgência? Sim, tá? É possível de forma que excepcional. Em regra, cabe ao Congresso Nacional fazer esse controle, mas é possível que os requisitos de relevância e urgência sejam apreciados excepcionalmente por quem? Pelo Poder Judiciário. Então, anota nos cadernos. De acordo com o STF, é possível que o Poder Judiciário aprecie os requisitos de relevância e urgência, de forma excepcional. E olha, essa questão cai, despenca, vai estar na sua prova, meu querido. De forma o quê? Excepcional. Então não é regra, é o quê? Exceção, tá? Quem decide vai ser o Congresso Nacional, ok? Agora eu pergunto, essa comissão recebeu a medida provisória, mas ela tem que ser convertida em lei, né? Eu pergunto, qual o prazo nós temos que observar para que a medida provisória seja convertida em lei? Isso, muito bem. Nós vamos falar aqui agora do prazo, já coloque aí no seu caderno, prazo. Qual o prazo, então, para que a medida provisória seja convertida em lei? Isso, já anote aí. A medida provisória deve ser convertida em lei, dentro do prazo de 60 dias. Dentro do prazo de 60 dias. Dentro, então, do prazo de 60 dias. Dentro do prazo de 60 dias. Pergunta, posso prorrogar? Sim, então continue aí. Dentro do prazo de 60 dias, vírgula, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Dentro do prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Podendo ser prorrogado por mais 60 dias, tá? Então, olha, o Congresso Nacional vai ter que apreciar essa medida provisória dentro do prazo de 60 dias e converter em lei ou não, tá? Pode rejeitar até antes, mas dentro desse prazo tem que o quê? Converter em lei. Posso prorrogar? Sim, por mais 60, tá? Que é o prazo máximo, então, que seria o quê? 120 dias. Lembrando que o processo legislativo sumário, prazo máximo é de 100 dias. 45. Aqui não. Aqui é 60 o prazo total, mas eu posso prorrogar por mais 60. E aí o total seria o quê? 120 dias. Beleza aqui? Agora vamos lá. Quem vai analisar primeiro, lá no Congresso Nacional, a medida provisória? Isso. É como se fosse uma iniciativa de lei, tá, pessoal? Então, ela vai iniciar na Câmara dos Deputados e depois vai para o Senado Federal. Então, ela inicia na Câmara dos Deputados, que é a casa iniciadora, e depois vai para o Senado Federal, ok? Já anote, então, no seu caderno aí. A medida provisória será apreciada. Inicialmente pela Câmara dos Deputados. O Senado vai funcionar como caso o quê? Revisora, tá? E olha aqui então, e se ela foi rejeitada nesse prazo? Pronto, perdeu a eficácia. Aí o Congresso Nacional terá um prazo aqui de 60 dias. 60 dias para emitir um decreto legislativo regulando os efeitos da medida provisória naquele prazo que ela esteve em vigor, tá? No período que ela esteve em vigor, você teve que cumprir aquela medida provisória. E aí, se ela for rejeitada ou perder eficácia pelo decurso do prazo, o Congresso Nacional vai ter que editar, dentro do prazo de 60 dias, um decreto legislativo para regular os efeitos daquela medida provisória no período em que ela esteve em vigor, tá? Tamo junto aqui, pessoal? Fechou? Agora tem um negócio chamado trancamento de pauta. Que negócio é esse? Olha, eu não devo converter a medida provisória em lei dentro do prazo de 60 dias, podendo prorrogar por mais 60? Aí, se passados aqui 45 dias, então passou 45 dias.
e o Congresso Nacional ainda nem apreciou, a medida provisória nem foi analisada, ela entrou em vigor no dia de sua publicação, foi remetida imediatamente ao Congresso Nacional, ela já tem 45 dias lá desde a publicação e não fizeram nada. Tem quantos dias ainda para que essa medida provisória seja convertida em lei? Isso, nós temos aqui ainda 15 dias e tem que passar pela Câmara e pelo Senado em 15 dias. O que acontece então aqui? Aí há o trancamento de pauta. Já coloca então aí 3.4, trancamento de pauta. O que é esse trancamento de pauta? É a suspensão das demais deliberações. Anote então no seu caderno aí. Se a medida provisória não for apreciada, dentro do prazo de 45 dias, se a medida provisória não for apreciada dentro do prazo de 45 dias, tranca-se a pauta, suspendendo as demais deliberações. Se a medida provisória não for apreciada dentro do prazo de 45 dias, tranca-se a pauta, suspendendo as demais deliberações, até que se ultime a votação. Eu sei, a palavra ultimar é tipo finalizar, tá? Até que se ultime a votação. Então, de novo, se a medida provisória não for convertida em lei dentro do prazo, se a medida provisória não for apreciada dentro do prazo de 45 dias, tranca-se a pauta, suspendendo as demais deliberações, até que se ultime a votação, tá? Ponto. Olha, antigamente, pessoal, trancava tudo, então o Congresso não fazia nada até que ele finalizasse as medidas provisórias que tinham sido o quê? Editadas. Aí o que o STF decidiu recentemente? Na verdade, vai suspender quais outras deliberações? Vai suspender apenas lei ordinária, cujo assunto pode estar numa medida o quê? Provisória. Então, a lei complementar continua sendo apreciada, a emenda constitucional continua sendo apreciada, o decreto legislativo, as resoluções, todas as outras continuam sendo observadas, salvo lei ordinária, cujo assunto pode estar veiculado numa medida o quê? Provisória, tá? Anota então no seu caderno aí. De acordo com o STF, o trancamento de pauta atinge apenas, os projetos de lei ordinária, cujo assunto pode ser veiculado em medida provisória. Então, o trancamento atinge apenas o projeto de lei ordinária, cujo assunto pode ser veiculado em medida provisória. Tá? Então, o trancamento só vai atingir lei ordinária, cujo assunto pode estar na medida provisória. Por exemplo, direito penal pode estar na medida provisória? Não. Então, o projeto de Código Penal pode continuar correndo normalmente, tá? Não suspende as suas deliberações. Beleza aqui? Fechou? Então, nós vimos aqui, que a medida provisória é uma espécie normativa com força de lei editada pelo presidente, que deve submeter imediatamente ao Congresso Nacional, e quem recebe no Congresso é a comissão mista, que vai analisar os requisitos de relevância e urgência. Mas é possível que, excepcionalmente, esses requisitos sejam apreciados por quem? Pelo Poder Judiciário, conforme o entendimento, então, de quem? Do STF. Nós vimos que, para que essa medida provisória seja convertida em lei, nós temos que fazê-lo dentro do prazo de 60 dias. Podemos prorrogar? Sim, por mais 60. E se ela for rejeitada ou perder eficácia aqui pelo prazo? Aí o Congresso vai ter um prazo de 60 dias para editar um decreto legislativo para regular os efeitos da medida provisória no período que ela esteve em vigor, tá? O trancamento de pauta consiste na suspensão das demais deliberações. O STF restringiu o quê? A lei ordinária, cujo assunto pode ser veiculado da medida provisória, desde que essa medida provisória não seja apreciada dentro do prazo de 45 dias. Beleza aqui, pessoal? Fechou? Vamos agora falar do princípio da irrepetibilidade. Tópico 3.5, princípio da irrepetibilidade. O que diz esse princípio? É assim, se a medida provisória
não foi convertida em lei dentro do prazo, então ela perdeu eficácia pelo decurso do prazo. Ou ela foi rejeitada. Então eles não quiseram aquela medida provisória. Pergunto, o presidente da República pode reeditar uma nova medida provisória que perdeu eficácia ou reeditar uma nova medida provisória que foi rejeitada pelo Congresso Nacional? No mesmo ano, não. E qual é o nome que a gente dá ao ano do parlamentar? Isso, sessão legislativa. Então, o presidente não pode reeditar nesse mesmo ano. Já anote então no seu caderno aí, observação, princípio da irrepetibilidade, medida provisória rejeitada, medida provisória rejeitada, medida provisória rejeitada, medida provisória rejeitada, ou que tenha perdido a eficácia pelo decurso do prazo, medida provisória rejeitada ou que tenha perdido a eficácia pelo decurso do prazo, ou que tenha perdido a eficácia pelo decurso do prazo, não pode ser reeditada, na mesma sessão legislativa. Não pode ser reeditada na mesma sessão legislativa. Na mesma sessão legislativa. Na mesma sessão legislativa. Não pode ser reeditada na mesma sessão legislativa. Tá, pessoal? Não pode ser reeditada na mesma sessão legislativa. Só o ano que vem, tá? Nesse ano, não. Nesse ano já era, não pode mais editar o quê? Medida provisória. Tamo junto aqui, pessoal? Beleza? Fechou? Então esse é o princípio da irrepetibilidade. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não tem umas medidas provisórias que ficaram em vigor assim por 2, 3 anos? Pois é. Não era 120 dias? O que acontece? O presidente editava a medida, aí antes dela ser convertida em lei, ele editava nova medida, revogando aquela e mudando alguma coisa aqui. E aí, antes de ser convertida, ele editava nova medida, revogando aquela segunda. E aí, assim, a gente foi seguindo por várias medidas provisórias que não eram convertidas em lei. E ela estava em vigor em tese aqui, porque aquela que estava sendo apreciada, ela ainda não foi analisada pelo Congresso Nacional, então o que valia agora é essa nova, que iniciava o prazo de 60 dias, entendeu aqui? Então vocês vão ver uns negócios assim, isso é maracutaia, mas está de acordo com a Constituição, não tem nada de errado, tá? Revogou aquela por uma nova medida o quê? Provisória. Inclusive essa questão já caiu em prova assim, ó. O presidente edita uma medida provisória, ele pode dela desistir? Não, é o princípio da indisponibilidade. Ele edita uma medida provisória e não pode pedir para cancelar. Ah, mas ele tem uma saída melhor. O que ele pode fazer? Editar uma nova medida provisória revogando aquela. Se ele não gostou, ele não precisa de ir lá e pedir para desistir. Ele simplesmente edita uma nova medida provisória e revoga aquela primeira. Entendeu aqui? Pronto, ele não gostou. Pode fazer isso, tá? Agora vamos falar dos limites materiais de uma medida provisória. Último ponto aqui, dentro da medida provisória, limites materiais. Os limites materiais aqui estão previstos no artigo 62, parágrafo 1º, artigo 62, parágrafo 1º da CF. 62, parágrafo 1º da CF. Já anote então aí no seu caderno. Os limites materiais os limites materiais consistem em assuntos que não podem ser veiculados numa medida provisória. Consistem em assuntos que não podem ser veiculados numa medida provisória. 2 pontos. Quais são esses assuntos? Vamos lá. Primeiro, lei complementar. Então quer dizer que assunto de lei complementar não pode estar na medida provisória? Não, tá? Só assunto de lei ordinária. Somente assunto de lei ordinária, tá? Então, lei complementar não pode estar em medida provisória. O que mais? Organização dos demais poderes. O que mais? Isso, competência exclusiva do Congresso, competência privativa da Câmara, do Senado, ele não pode regular por medida provisória. Alguns direitos, lembrando aqui que ele não colocou aqui de forma expressa, direitos individuais. Na lei delegada, os limites materiais, nós temos aqui direitos individuais, de forma expressa. Aqui não tem, mas aqui tem o quê? Direitos políticos, direitos eleitorais, tá?
nacionalidade. O que mais? Se o projeto de lei já está pendente de sanção do presidente, o presidente tem que só sancionar. O presidente pode editar uma medida provisória para regular aquele assunto que consta da sanção? Não, tá? Então, se o projeto estiver na mão dele para ele sancionar, ele não pode editar medida provisória sobre aquele mesmo assunto. Ou ele sanciona ou ele veta, tá? Não pode, então, editar medida o quê? Provisória. O que mais? Olha, muita atenção, hein? Leis orçamentárias. Ele não pode regular assuntos de lei orçamentária por medida o quê? Provisória. Então, anota aí, leis orçamentárias. Outro assunto, direito tributário pode, desde que o direito tributário possa ser regulado por lei ordinária. Lembra que eu falei que direito tributário, ele pode estar numa lei complementar ou numa lei ordinária? Então, aquelas matérias de lei complementar não pode estar numa medida provisória, tá? E nem numa lei ordinária, tá? Anotando os cadernos aí, direito tributário, cujo assunto deve ser regulado por lei complementar. Direito tributário, cujo assunto deve ser regulado por lei complementar. Cujo assunto deve ser regulado por lei complementar. Beleza? Só para a gente finalizar nossa aula aqui, vamos falar agora do decreto legislativo e das resoluções. Vamos lá? Anota então aí, tópico de número 4, decreto legislativo. Anota aí, é uma espécie normativa, editada pelo Congresso Nacional, em regra, no exercício de sua competência exclusiva. Em regra, no exercício de sua competência exclusiva. Em regra, no exercício de sua competência exclusiva. Que consta lá de qual artigo? 49 da CF, né? Mas eu falei em regra por quê? Porque ele pode editar resoluções também? Sim, né? No exercício da sua competência ali, pode ser que um assunto ou outro seja por resolução. Mas em regra é o quê? Competência exclusiva de quem? Do Congresso Nacional. Competência exclusiva do Congresso Nacional, tá? Competência exclusiva do Congresso Nacional. E a resolução? Olha, o Congresso também pode editar resolução, mas quem edita, em regra, é a Câmara e o Senado, no exercício de sua competência o quê? Privativa. Anota então no caderno aí. Resolução é uma espécie normativa. Resolução é uma espécie normativa editada em regra pela Câmara, e pelo Senado, no exercício de suas competências privativas, pela Câmara e pelo Senado, no exercício de suas competências privativas. No exercício de suas competências privativas. No exercício de suas competências privativas. Tamo junto? Bem, a resolução, em regra, ela produz efeitos internos. E o decreto, externos. Mas em regra, por exemplo, a resolução aqui, ó, editada pelo Congresso Nacional, para delegar ao presidente a lei delegada, ela tem efeitos internos ou externos? Externos, tá? Então, não se adstrinja a esse assunto, né? Efeitos internos ou externos, porque ambos os instrumentos aqui, tanto o decreto quanto a resolução, podem ter efeitos internos ou externos. O decreto, em regra, mais externos, mas pode ter efeito interno. E a resolução, efeitos mais internos, mas pode também ter efeitos o quê? Externos. Tamo junto? Beleza? Olha, então a gente viu aqui as principais, né, do processo legislativo que especial. A gente vai marcar uma aula, né, que é a próxima aí, então já aperta o play aí para a gente ver o que? Emenda constitucional, tá? Então até mais e tchau!